Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te entregar, ó Deus, a minha vida e a vida dos meus irmãos em tuas mãos. Senhor, que neste momento diminua eu e que cresça o Senhor. E que, Senhor, eu só venha falar aquilo que for de ti, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que não seja a Gabriela, mas que seja o teu Espírito, Pai, através da minha vida. Deus, em nome de Jesus, fale conosco nesta manhã, ó Pai. Aquilo que o Senhor quer tratar conosco, que o Senhor venha tratar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estamos diante de uma palavra desencadeada de perseguição contra os seguidores de Jesus. O rei Herodes, desejando agradar aos líderes judeus, decidiu prender alguns cristãos, incluindo o apóstolo Pedro. E Pedro é encarcerado em uma prisão de segurança máxima, né? E assim que ele é encarcerado, Pedro... Assim que Herodes começa a perseguir os cristãos, ele decide prender algumas pessoas, ele prende também Pedro. Irmãos, eu quero pedir desculpa porque a minha dicção ela vai ficando ruim quando eu vou ficando nervosa, amém? Mas eu creio que vocês vão entender o que o Senhor quer falar nesta manhã. Então ele queria agradar os líderes judeus e ele acabou prendendo o apóstolo Pedro. Só que quando, irmãos, o apóstolo Pedro ele foi preso, a igreja estava reunida em oração. E nesta manhã, nós estamos em uma manhã de consagração. E consagração nada mais é de nos consagrarmos, nos entregar aos pés daquele. Consagrar, pedir a Jesus. Consagrar as nossas vidas a Ele, entregar as nossas vidas a Ele. Herodes queria agradar os líderes judeus e prendeu um apóstolo. Mas existia uma igreja que estava reunida, orando por ele. Eu quero te dizer nesta manhã que o Senhor é capaz de libertar cativeiros. Ele é capaz de libertar você da prisão em que o diabo te colocou, mas Ele é capaz de te libertar das armadilhas do diabo, das armadilhas de Satanás contra a sua vida. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para te dizer que nada é impossível para Ele. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para te dizer para você sim orar pela tua casa, orar pela tua família, porque Ele irá fazer. A tua família será dele. Eu quero te dizer nesta manhã, continue em oração. A igreja não desiste de interceder por Pedro. Vamos ler aqui no versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Pedro estava em uma prisão, irmãos, e um anjo do Senhor o visitou. O anjo do Senhor chegou até Pedro. E isso é algo extraordinário. Por que um anjo do Senhor visitou o apóstolo Pedro? Porque Pedro era um homem de Deus. Eu quero te dizer que o anjo do Senhor te visita hoje, mulher de Deus, homem de Deus.
E o anjo, ele desperta Pedro, dizendo: levanta-te depressa. E eu falei assim: Senhor, levanta-te depressa. Sim, levanta-te depressa. O anjo deu uma ordem. E muitas das vezes o Senhor dá uma ordem para a gente e a gente quer questionar. A Bíblia não relata que Pedro questionou a ordem do anjo. A Bíblia diz que Pedro se levanta. Então eu quero te dizer que quando o Senhor der uma ordem para você fazer, faça, não questione. O problema é que nós queremos questionar tudo aquilo que Deus fala. Nós queremos questionar o que Deus manda a gente fazer. Nós queremos questionar até o simples fato do pastor ou a pastora falar assim: vamos ficar em jejum. Nós queremos questionar o porquê do jejum. Nós queremos questionar o porquê do propósito. Mas o Senhor manda te dizer nesta manhã: não questione, somente faça. Levanta. O que o anjo lhe ordenar, o que o Senhor ordenar, você tem que fazer. Não é tempo de questionar. Nós não vivemos mais em tempos de ter questionamentos. Nós vivemos em tempos em que nós devemos somente obedecer aquilo que o Senhor manda a gente fazer. O Senhor manda te dizer nesta manhã: para de questionar e começa a obedecer aquilo que eu te ordeno. Pedro se levanta. E no momento que Pedro se levanta, as cadeias se caem das mãos dele. Então vamos lá. Se ele não se levantasse, as cadeias não cairiam. Se ele não se levantasse, ele ia continuar ali preso. E muitas das vezes nós continuamos presos pelo simples fato de não se levantar. Às vezes nós não queremos nos levantar. É tempo de se levantar. Para as cadeias caírem, você precisa se posicionar. É tempo de posicionamento. O Senhor nos chama para se posicionar diante dele. O Senhor nos chama para se posicionar. E quando o anjo disser: levanta, levanta. Quando o ministro de louvor está ministrando e ele fala assim: fique de pé. Acredite, não é o ministro, é o Senhor, através dele dizendo: levanta. Irmãos, ninguém guerreia sentado. E muitas das vezes a gente quer orar sentado. A guerra não é somente no momento de oração. No momento de louvor nós guerreamos. E às vezes a gente só quer ficar sentado. Quer ficar, se fosse, eu sempre falo isso com os meus amigos. Porque a gente passou algumas coisas há um tempo atrás e a gente tinha que ir para uma conferência e a gente começou a discutir. Eu vou de ônibus, e não sei o quê, eu vou de van. Eu falei assim: eu não vou, porque quando eu ia para o baile eu ia de carro. Eu não vou para a conferência de ônibus, eu vou de carro. O Senhor vai me dar condição. E aquilo a gente começou e ficou, e o Senhor arrumou o carro para a gente ir. Nós fomos para a Barra, saímos daqui 5 horas da manhã, chegamos na conferência de carro. O Senhor enviou o Uber certo para 7 lugares. Chegamos bem, saímos bem. Então, irmãos, eu não aceito nada que eu fazia quando eu estava no mundo fazer pior para Deus. Se eu ia para o baile de Uber, eu vou para a casa de Deus de Uber. Se eu ia para o baile arrumada, eu vou para a casa de Deus muito mais arrumada. Até porque eu não estou indo na casa de Deus para mostrar para os meus irmãos. Eu estou indo para a casa de Deus para entregar o meu melhor a Ele. Então, quando a gente tem que entregar o melhor a Ele, a gente tem que fazer o melhor. Mas eu quero te dizer, não deixe também a soberba entrar. Porque a vaidade não é dele. Mas eu quero te dizer, se você tem a oportunidade de dar o melhor e fazer o melhor para Ele, faça. Não aceite fazer para Deus aquilo que você fazia para o mundo, menos. Não aceite o menos. Então, eu sempre falo, se eu tenho condições de doar, eu vou doar o melhor para a casa do meu pai. Se eu tenho condições de fazer, eu vou fazer o melhor para a casa do meu pai. Porque o meu pai, ele não merece as migalhas.
Porque o meu pai, ele é dono do ouro e da prata. Por que que eu vou dar migalhas para ele? Então eu quero te dizer, não dê migalhas para o Senhor. O Senhor, ele merece a sua melhor adoração. O Senhor merece a sua melhor oração. Quando você vier para a casa do Senhor, venha disposto a entregar o melhor a Ele. E os irmãos, eles não desistem de orar por Pedro. Pedro está lá encarcerado e eles estão em constante oração. Eu quero te dizer que aquilo que é natural, o homem faz. O que é o natural? Ontem mesmo eu fiz o natural com as minhas amigas. Fomos ao monte. É o natural, eu fazer isso. Mas o sobrenatural somente Deus pode fazer. Era natural Pedro se levantar. Mas era sobrenatural o Senhor fazer as cadeias cair da mão dele. É natural você vir para a casa do Senhor e orar, mas o sobrenatural somente o Senhor pode fazer. Faz o natural, porque o Senhor fará o sobrenatural. E às vezes a gente quer esperar o sobrenatural e não fazemos o mínimo que é o natural. Não fazemos o mínimo que é nos consagrar, que é nos entregar ao Senhor, que é servir o nosso próximo, que é amar o nosso próximo. Nós devemos fazer o natural para que o sobrenatural aconteça dentro da nossa casa. É natural você orar pela sua família para que o Senhor os converta. Mas o sobrenatural de trazê-los para perto, somente o Senhor pode fazer. Nós vivemos um tempo muito difícil e o meu esposo, ele, com tudo que aconteceu, ele pegou e se afastou. O meu natural era orar. Em outros tempos eu reclamava. E a nossa igreja começou um propósito no monte, 12 dias por 12 anos. E eu falei, Senhor, até o final, eu quero ele de volta. Não para minha honra, mas para que o Senhor, o seu nome, Pai, seja glorificado. Porque o Senhor sabe que isso daí é desobediência. Então traz de volta. E o Senhor, ele armou uma circunstância. Irmãos, uma vizinha agrediu a minha filha. E a gente foi parar na 58. E de lá, eu falei assim, olha, e a gente não conseguiu dar a parte. O filho dela também veio conversar com a gente. Nós não fizemos o BO. O Senhor não deixou a gente fazer o BO. E chegou em casa, a igreja já tinha ido para o monte. A campanha era no Monte das Oliveiras. E eu falei assim, hoje eu quero ir para o monte. Eu não vou descumprir a campanha. E quem foi me levar ao monte? Ele. E chegando lá, o Senhor usa uma irmã, a irmã Thaísa, que na época ele nem conhecia a Thaísa. Ele usa a Thaísa para falar tudo que só eu e o Senhor sabia. E naquele dia ele volta. Então eu quero te dizer que o natural a gente faz, mas o sobrenatural somente ele pode fazer. O natural Pedro fez, que foi se levantar sem questionar o anjo. E as cadeias caíram da mão dele. E o anjo também diz para Pedro, veste-se e calce as sandálias. E assim Pedro fez. Entenda que a Bíblia não diz em momento nenhum que Pedro questiona. Então eu quero te dizer, pare de questionar, só faça o que o Senhor ordena. Às vezes não vai ser um anjo que vai aparecer na sua frente. Às vezes vai ser uma irmã usada pelo Senhor. Vai ser o pastor, a pastora. Vai ser uma criança falando para você. Mas você precisa ter o discernimento e entender que o Senhor está falando, você tem que fazer. Às vezes também o Senhor não vai usar ninguém e o Espírito Santo simplesmente vai colocar no seu coração. E você tem que fazer aquilo que o Senhor te ordena. Para de questionar. Às vezes nós queremos questionar porque, ai Senhor, eu não tenho R$1 para tomar um sorvete, mas você tem um arroz e o feijão dentro da sua casa para você comer. Para de questionar. Pedro coloca a capa,
coloca as sandálias e o anjo disse: segue-me. Então, Pedro cai na real, porque até então ele achou que ele estava tendo uma visão. E ele cai na real e eles saem. E após eles terem passado pela primeira sentinela, pelos primeiros soldados, eles chegam a um portão de ferro. O portão de ferro, eu estava hoje questionando o Senhor de manhã. Eu falei assim: Senhor, um portão de ferro? Mas não é qualquer portão de ferro. Não é igual aquele portão ali, igual o portão da minha casa. Não, é um portão com ferros mesmo, porque era uma prisão de segurança máxima. E quando eles chegam perto do portão de ferro, que dava para a cidade, o portão simplesmente se abre sozinho. Irmãos, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Como que um portão de ferro, imagine ferro mesmo pesado, como que ele vai se abrir sozinho? Só o Senhor pode fazer isso. E o portão se abre automaticamente e eles saem andando por uma rua. E logo adiante, o anjo deixa Pedro. E eu falei assim: Senhor, por que o anjo deixou Pedro? E o Senhor falou para mim: porque o papel do anjo era somente tirar Pedro da prisão. Agora, as decisões que ele vai tomar é por conta dele. E às vezes nós queremos que o anjo fique ao nosso lado o tempo todo, que o irmão fique ao nosso lado o tempo todo dizendo o que nós temos que fazer. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele usa sim pessoas para estar ao seu lado, mas existem decisões, existem caminhos que somente você pode tomar. Existem caminhos em que você somente vai percorrer sozinho. Não vai ter todos os dias o pastor na sua casa num momento difícil. Não vai ter todos os dias a pastora ali te auxiliando e te dizendo o que você deve fazer, o que você deve comer. Não. Existem coisas em que você, homem e mulher de Deus, tem que tomar decisões sozinhas, tem que caminhar sozinho. O anjo, ele ajuda Pedro a sair da prisão. Esse era o papel. O Senhor colocou o anjo ali somente para orientar Pedro, para ajudar a libertar Pedro da prisão. E o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para te dizer que Ele quer te libertar da mágoa, te libertar da depressão, te libertar da ansiedade, te libertar do ódio, te libertar do complexo de inferioridade, de parar de se achar inferior aos outros, parar de achar que você não é capaz. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para te libertar de tudo aquilo que te aprisiona e te impede de ter uma intimidade com Ele. O Senhor te trouxe aqui para te libertar da procrastinação. A vontade de fazer vem, mas só fica deixando para depois. E o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para te libertar de tudo aquilo que te amarra, de tudo aquilo que te impede de ter o tempo com Ele. O Senhor te trouxe aqui para te libertar. Entenda que o natural você tem que fazer. O primeiro passo é você quem tem que ter. Você tem que dar o primeiro passo. Pego a palavra da sono. Leia a si mesmo. Existe uma promessa de Deus na minha vida. O Senhor usou vários vasos, vários profetas. A Thaísa é uma delas. Que dizia: você vai levar a palavra. Só que o que acontecia? O natural, eu, Gabriela, não estava fazendo. Se eu vou levar a palavra, eu tenho que estudar o quê? E eu não estudava. Eu trabalhava, eu era professora. Eu falo que eu era porque eu não quero ser mais. O Senhor me tirou e hoje eu não sou mais. E o Senhor falou assim: é tempo de deixar. E eu deixei a profissão, pedi demissão. Deixei a profissão. E o meu esposo falou assim, eu falei assim: agora eu vou procurar algo para fazer. E o meu esposo falou assim: não, você vai se dedicar ao seu ministério.
É difícil um homem falar isso para uma mulher hoje em dia. É muito difícil. Mas eu tenho um homem que me apoia. Um homem que o Senhor colocou ao meu lado há 12 anos atrás. Em que o Senhor falou assim, é com essa esposa que você vai casar. Ele é daqui de Nova Iguaçu, eu sou de Minas Gerais. Olha as coisas que o Senhor faz. Um homem que, se eu chego em casa e se eu falo assim, não vou para o culto, ele fala o porquê. Por que você não vai? Já foi no monte essa semana? Não é religioso não, irmãos. Ele me cobra. Assim como o Senhor me prometeu o meu ministério e Ele vem cumprindo aquilo que Ele me prometeu, eu tenho que fazer o natural. Eu tenho que buscar. E eu entrei num propósito com o Senhor. Eu falei assim, Senhor, em 30 dias eu vou ler o Novo Testamento todinho. E eu falei assim, Senhor, não vou só ler, eu vou estudar. Fiz um plano de leitura e comecei. Foram dias difíceis. No dia 12, o Senhor usou meu esposo e falou assim, até o final desse propósito, o Senhor vai se manifestar e você vai ter a resposta que você quer. E aconteceu, irmãos. O mês terminou, eu não lembro o mês, mas era de 31. No dia 30, o dia que eu tinha que terminar o propósito, o Senhor me levou em uma assembleia lá em Vila de Cava. Uma assembleia tradicional, lá da praça, uma grandona que tem lá na praça. Me levou para ministrar a palavra dele. Gabriela, por que você está falando isso? Porque o natural eu fiz. O sobrenatural foi o Senhor me levar lá. O sobrenatural foi o Senhor cumprir a promessa dele. Me mostrar que a promessa estava ali. Era eu em que não alcançava. Porque eu simplesmente não fazia o que eu tinha que fazer. Lia a Bíblia e deixava. A partir do momento que eu peguei a começar a ler, a estudar, a degustar cada palavra que estava aqui dentro, o Senhor começou a fazer. Então eu quero te dizer para você que tem uma promessa, faça o natural. Tem uma promessa da casa própria, faça o natural, não vai vir do céu, trabalhe. Tem uma promessa de um carro novo, faça o natural, trabalhe. O Senhor pode sim usar pessoas para te abençoar com uma casa própria, mas enquanto Ele não abençoa, você precisa trabalhar. O Senhor tem uma promessa de que você vai levar a palavra para as nações, trabalhe lendo a palavra. Faça o natural, porque o sobrenatural somente Ele pode fazer. A promessa ainda está de pé. O que falta é você dar o primeiro passo para começar a viver a promessa. Amém? Esteja atento às ordens do Senhor. Fiquem atentos. Se o Senhor disser para o teu povo marchar, marche. Se o Senhor disser para o teu povo fazer propósito, faça propósito. Se o pastor dessa igreja falar hoje tem faxina, venha. Entenda que a unção está sobre eles. E na semana passada eu preguei na minha igreja e eu preguei sobre Ruth. E vocês conhecem a história de Ruth, uma mulher em que vivia em um cenário completamente desfavorável. E o Senhor fez de Ruth uma mulher em que era estrangeira, ser bisavó de Davi. E hoje o nosso Salvador, ele é descendente de Ruth. Então eu quero te dizer que por mais que você hoje esteja em um cenário completamente desfavorável, completamente bagunçado, o Senhor te faz uma mulher cheia dele, um homem cheio dele. E o Senhor fará de você assim como ele fez com Ruth. Ruth foi bisavó do homem que foi segundo o coração de Deus. E o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós, carrega a descendência dessa mulher. Uma mulher em que tinha um cenário completamente desfavorável. Hoje tem uma descendência do nosso Salvador. O nosso Salvador é descendente dela. Tá difícil? Não importa. O Senhor te sustenta. E Pedro, ele sai da prisão
E o anjo o deixa. E quando o anjo deixa Pedro, ele decide ir para a casa de Maria, mãe de João, e onde estava a igreja reunida em oração. E Pedro bate, na porta. Você já conhece. Eu vou beber um pouquinho do suco, porque eu estou começando a ficar tonta. Amém? E o Senhor, Pedro vai e bate na porta. E eles estavam ali. Irmãos, vocês acreditam que... Como que vocês acham que essa igreja estava orando assim, ó? Senhor, meu Deus, meu Pai. Irmão, clamando. É tempo de clamar. É tempo de abrir a boca e clamar mesmo. É gritar por socorro. Essa igreja gritava por socorro. Então é tempo de você abrir a boca mesmo. E vem uma mulher, atender. E quando ela vê, ela não acredita. E ela vai lá dentro, fala também. E as pessoas não acreditam. E dizem que é o anjo de Pedro. Eles estavam tão ali no clamor que eles achavam que o Senhor tinha mandado o anjo de Pedro lá. Só que o Senhor já tinha feito o sobrenatural. O Senhor já tinha respondido às orações deles. O Senhor já tinha respondido às orações deles e eles continuavam orando porque eles não sabiam o que estava acontecendo. E às vezes o Senhor responde às nossas orações e o que nós fazemos? Paramos de orar. O Senhor está dizendo nesta manhã: continue clamando, mesmo quando eu responder, mesmo quando eu estiver em silêncio, continue clamando. Continue clamando. E eles não acreditam, E depois Pedro chega e eles começam a gritar e Pedro faz E ali nós vemos o poder do Senhor se manifestar. Eles se reúnem, oram por uma pessoa que está presa. E a igreja, a nossa igreja aqui, nós somos igrejas. Nos reunimos por aquelas pessoas que estão presas nas mãos do diabo lá fora. Porque, irmãos, quem vive lá fora vive preso. Vive preso no vício. Vive preso nas maldições hereditárias. Se reúnam mesmo em oração. Quebrar maldições hereditárias dói. Não é fácil, é difícil. Tá aqui uma pessoa totalmente desfavorável hoje trazendo a palavra do Senhor para vocês. Na minha família, somente eu sou de Jesus. Todos são de Jesus. Eu quero te dizer que somente eu vivo com Jesus. Somente eu, Gabriela. Eu estou dizendo, irmãos, na minha família por parte de mãe biológica, tá? Somente eu, Gabriela. Somente eu, Gabriela. A minha casa tem uma maldição. Tinha uma maldição. Já foi quebrada a maldição. Eu e o meu esposo, nós estamos juntos quebrando essa maldição. Eu, meu esposo e a minha filha, nós estamos juntos quebrando essa maldição. A diferença vai começar em você. Eu oro pela libertação da minha mãe. Eu oro pela libertação dos meus irmãos. Eu oro pela libertação do meu pai, dos meus tios, dos meus avós. E eu creio que o Senhor vai fazer. Se o Senhor fez comigo uma menina em que vivia perdida no mundo, uma menina totalmente depressiva, uma menina em que se dava aos desejos mundanos, a bebidas, a cigarro. Com apenas 15 anos, com 16 anos engravidou e as pessoas disseram que essa menina não seria ninguém. E hoje essa menina tem uma casa própria, hoje essa menina tem uma família e hoje essa menina tem um ministério. Está aqui trazendo a palavra do Senhor para vocês. Eu quero te dizer que mesmo que hoje o seu cenário seja totalmente desfavorável, hoje se você está preso, se você está acorrentado, eu quero te dizer, debaixo da autoridade do Senhor, que o Senhor mudará o seu cenário, que o Senhor mudará a tua história, porque somente Ele pode fazer o sobrenatural. Somente o Senhor pode me libertar.
todo mundo, mas chegava dentro de casa, dormia com uma faca debaixo do travesseiro. Uma pessoa em que ria para todo mundo, chegava dentro de casa, tinha conflitos com si mesmo. O Senhor me libertou. E hoje eu estou aqui para te dizer que o seu cenário não quer dizer quem você é. O seu cenário não diz quem você é. O seu cenário não pode decretar nada sobre a sua vida. Somente o Senhor tem uma história para a tua vida. Somente a palavra dele vai prevalecer na tua vida. Creia na promessa que o Senhor fez a você. Creia na promessa em que o Senhor te fez lá atrás. Quando você estava quebrado, quando você estava destruído, que você passou por algum lugar e o Senhor usou alguém para profetizar sobre a sua vida. Essa promessa ainda não morreu. Essa promessa ainda está de pé. Por mais que hoje tudo esteja dando errado, o Senhor manda te dizer que vai dar certo. Não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. E Pedro é liberto. Irmãos, eu só usei a passagem de Pedro para te dizer que você precisa orar. Eu falei, Senhor, por que Pedro? Por que a prisão de Pedro? E o Senhor, dentro disso tudo, dessa passagem de Atos 12, o Senhor só me disse, a frase que só fica na minha cabeça é: faz o natural. Faz o que é natural. Porque o sobrenatural eu vou fazer. Aos olhos naturais nós estamos vendo essa igreja inacabada, mas aos olhos espirituais o Senhor já deu o melhor. O Senhor já fez o melhor. Eu já entrei neste lugar quando era um salão de festas e hoje é uma casa de adorar o Senhor. Aos olhos naturais nós estamos vendo ainda algumas coisas precisando ser feitas, mas o Senhor já fez o sobrenatural. Quando Ele fechou as portas de um salão para abrir as portas de uma casa dele, o sobrenatural já foi feito neste lugar. Amém? Por mais que hoje você esteja vivendo, você que está com a sua vida presa, que não está conseguindo orar como você já orou um dia, o Senhor te convida nesta manhã a voltar a ter intimidade com Ele. Não adianta a Gabriela estar aqui em cima com a Bíblia na mão se não tiver intimidade com Ele. Para estar aqui em cima tem que ter intimidade. Para estar de frente da obra tem que ter intimidade. Para ser uma mulher de Deus, você precisa, antes de tudo, ter intimidade. Eu quero te convidar, se o pastor e a pastora me permitirem, a fazer uma oração nesta manhã. Você que tem alguma área da sua vida ainda acorrentada, eu quero te dizer que o Senhor hoje, Ele liberta. O Senhor nesta manhã, você grava a data de hoje, porque a partir de hoje as coisas começam a mudar. A vida financeira vai mudar. A vida espiritual vai mudar. E eu quero te dizer, cuide do seu espiritual. Porque o espiritual estando bem, tudo vai bem. O espiritual estando mal, tudo vai mal. Cuide da sua vida espiritual. Não desperdice as oportunidades que o Senhor te dá. Nesta manhã eu convido você a guerrear junto comigo. Ninguém guerreia de boca fechada, ninguém guerreia sentado. Eu quero te convidar a guerrear por alguma área da sua vida que esteja acorrentadas. A partir do momento que você se levantou dessa cadeira, as cadeias já começaram a cair. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, eu quero te entregar, Senhor, esta igreja em tuas mãos. Ó Pai amado e querido, eu te entrego, ó Deus, cada um, ó Pai, que passou por essas portas nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor, meu Deus, vai de encontro agora a cada pessoa, ó Pai, que está aqui neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, começa, Senhor, a libertar. Ó Deus, aqueles que estão depressivos, aqueles que sofrem de ansiedade, aqueles, ó Pai, que não conseguem